Deus, se quiser, ele usa um animal? Sim. Como é que você sabe? Como é que você pode afirmar isso? Deus já usou algum pet para falar contigo? Um pombo, um hamster, um cachorrinho já falou contigo, usado por Deus? Mas Deus, se quiser, ele usa um animal? Sim. Como é que você sabe? Como é que você pode afirmar isso? A mula de Balaão. Hã? A mula. de Ah, porque Balaão. tá escrito. Ele usou a mula de Balaão. Olha que interessante. Tá escrito. Tá escrito. Acabou. Não tem discussão. Ele usou a mula, um burrinho. A mula de Balaão, que era um profeta, para falar com ele, porque ele estava andando por um caminho errado e Deus usou o bicho, usou o animal para falar com ele. Então, eu não posso botar aqui na lista. Isso aqui é interessante, ó. Eu não posso botar na lista das formas que Deus fala animais, porque ele usou uma vez, que foi uma exceção. Eu boto as formas mais constantes. Então existem 8 formas constantes que Deus fala. Não quer dizer que são só 8, que ele usa como ele quiser, a hora que ele quiser, quem ele quiser. As 8 mais constantes, segundo as Escrituras, que Deus fala, se comunica com o ser humano é, número 1 e infalível, a sua própria palavra, ou seja, as Escrituras Sagradas. Quer escutar a voz de Deus mesmo? Leia a Bíblia. Tudo que você precisa saber sobre Deus, tudo que você precisa saber sobre o que Deus acha ou deixa de achar, tudo que Ele quer ou não quer, está escrito. A Bíblia é a forma mais segura, mais indicada, mais certeira de escutar a voz de Deus. Segunda forma que Deus fala, mais comum, mais constante. A consciência, que é esse sentimento no coração, sabe? Um pensamento que transpassa todos os outros pensamentos. Você não consegue pensar em outra coisa. É a tua consciência gritando. Deus fala muito através da consciência, que a gente chama também de tive um sentimento, né? Tô sentindo que Deus, sabe? Essas expressões têm a ver com a consciência. Então Deus fala muito através da nossa consciência. Outra forma que Deus fala muito e o pessoal não gosta, Wesley, são as dificuldades. Deus usa muito as dificuldades para falar com a gente. Porque a dificuldade deixa... Isso aqui é muito bom. A dificuldade deixa o nosso coração no ponto perfeito para escutar Deus. Quebrantado, humilde, sabe? Disposto a... Tá bom, fala, Deus. Quando a gente está numa sequência de vitórias e conquistas, parece que a gente fica anestesiado por isso. E não dá a mesma importância para a voz de Deus. E quando a gente está quebrado, quando a gente está por baixo assim, a gente quer de qualquer maneira escutar a voz de Deus. E a gente paga o preço que for para escutar a voz de Deus. Você pode ver que a maioria das pessoas, por exemplo, que sobe um monte para orar. Eu já fiz muito isso. Geralmente você não está bem. Porque você só está disposto a pagar um preço, inclusive físico, de subir monte, de tempo, caramba, ficar 3, 4 horas lá em cima, quando você está mal. Porque quando você está bem, você quer desfrutar. Enquanto deveríamos buscar Deus dentro e fora de tempo. Bem ou mal. Porque o tempo todo, Ele está agindo ao nosso favor. Então, as dificuldades que às vezes você acha que vieram para te derrubar, na verdade, vieram preparar teu coração para agora entender melhor o plano divino. Deus tem um plano e Ele faz questão que a gente saiba desse plano, até para a gente poder tomar decisões adequadas ao plano. Então, as dificuldades que cada um aqui está passando, as dores, elas querem apontar, elas estão aí para apontar um novo caminho, para deixar o teu coração num ponto preferido de Deus. É o ponto que Ele gosta de falar com o ser humano, um coração quebrantado e humilde. E aí você fala... Mas Deus não pode ser tão injusto de ter me provocado uma dor tão grande como essa que eu estou sentindo só para falar comigo. Lembre-se que as dores, as situações difíceis, as tragédias acontecem para todo mundo. Está escrito. A Bíblia diz que o sol nasce para os justos e para os injustos e a chuva cai sobre os ímpios e sobre os justos. Tudo acontece a todos, está em Eclesiastes. Tudo acontece a todo mundo. Então não é porque você perdeu seu filho que Deus quis levar o seu filho. Porque filhos morrem todo dia. Não é porque você descobriu um diagnóstico que não tem cura que Deus quis isso para você. Porque pessoas recebem diagnóstico todos os dias. Nós estamos num mundo onde as coisas podem acontecer. Nós precisamos entender isso. Então onde é que Deus entra, Tiago? Deus entra no pós. O que você faz quando o diagnóstico chega? O que você faz depois que recebe a notícia da morte do filho? Nós precisamos entender que as dificuldades não são... destino de Deus pra gente. Eu vou botar uma dificuldade para prejudicar o Teixeira. São coisas que acontecem a todos. E Deus usa para preparar o nosso coração para escutá-lo. Ou seja, quando você está numa dificuldade, fala, viu?
Você está passando o que muita gente, milhões de pessoas estão passando. O teu problema não é exclusivo. O que você está passando tem milhões de pessoas passando. Agora, se você usar essa dificuldade para deixar o teu coração no ponto preferido que Deus gosta de falar, que é o coração quebrantado e humilde, aí você vai receber uma direção que vai te tirar da tristeza, que vai te tirar desses momentos difíceis e vai te levar para um lugar muito melhor do que você estava antes. Porque a voz de Deus sempre nos guia para um futuro melhor. Quarta coisa que Deus usa muito, constantemente para falar com a gente, são sinais e prodígios. Né? Lembra de Moisés? Ele começa a ver uma sarça, que é um arbusto, né? Uma pequena árvore, queimando e as folhas continuavam verdes. Isso é um prodígio. Ele olha aquilo e fala, Deus está aqui. Por que Deus está aqui? Por que ele deduziu isso? Porque está acontecendo algo que não é normal, é sobrenatural. Então, quando você vê um sinal, um prodígio, ou seja, algo que não é natural, que é sobrenatural, Deus está aqui querendo falar com você alguma coisa. E aí, logo que ele entendeu que Deus estava ali, Deus falou com ele audivelmente, que é uma das formas que Deus fala. É a quinta forma, eu coloquei aqui, voz audível. Deus falou, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que você está é santa. Ele escuta agora a voz de Deus audivelmente. Então, a gente tem que estar muito atento a sinais e prodígios que acontecem. Porque existem pessoas que foram salvas de acidentes e acham que foi sorte. Caramba, passou pertinho na minha cabeça e não pegou. Peraí. Isso é um sinal, é um prodígio. Era para estar morto, não está. Era para ter sido mandado embora, não foi. Era para o casamento acabar, Deus salvou. Era para o filho estar naquela situação, não está mais. Ou seja, nós precisamos reconhecer os sinais e prodígios. Deus fala através de sinais e prodígios.